Apresentar para vocês como usar a folha de registro por sondagem. Então essa folha de registro, ela serve para que a gente consiga ter algum nível de dados sobre o desempenho do aluno, para que a gente possa avaliar o progresso e tomar decisões com base nessas informações. Então ela atende basicamente a dois propósitos. Eu consigo avaliar se eu estou conseguindo ensinar aquilo que eu pretendo ensinar para o meu paciente e também se a intervenção está funcionando, se as minhas estratégias de ensino estão sendo efetivas. Então primeiro deixa eu esclarecer o que é sondagem. A sondagem, nesse caso, é uma avaliação do desempenho do aluno naquele momento. Se você só tiver uma sondagem na semana, é pouca coisa, mas se você fizer toda a sessão, todos os dias, com o tempo você vai ter dado suficiente para ter uma amostra significativa do desempenho. Então, para alguns meninos, você vai precisar de um registro um pouco mais frequente, um pouco mais robusto, para que você consiga avaliar de fato como está sendo o progresso ou não desse aluno. Mas, de modo geral, se você vai trabalhar dentro de um ensino naturalístico, usando estratégias com um nível de suporte do menos para o mais, então do menos intrusivo para o mais intrusivo, essa folha costuma atender bem, porque a cada sessão você vai avaliar o quanto que esse aluno progrediu de uma sessão para outra, de um dia para o outro ou de uma semana para outra. Mas no caso dessa folha tem uma particularidade, a gente não vai fazer aquilo que é conhecido como sondagem fria, quando você avalia o desempenho sem dar nenhuma dica, nenhum tipo de ajuda. Você primeiro vai dar uma oportunidade de resposta independente e depois vai começar a dar ajuda do menos para o mais, como se fosse uma escadinha, para que você consiga registrar o nível de suporte que o aluno está precisando naquele momento. Então a ideia é, se ele não consegue fazer independente, você dá uma dica mínima, né? Um lembrete, um gesto, você pode falar alguma coisa que sirva como uma pista para que ele lembre do que ele tem que fazer ou da resposta, ou então você pode dar uma ajuda parcial, você pode ajudar a fazer parte da tarefa ou da ação que você está exigindo, ou então você dá uma ajuda total, né? Você ajuda do início ao fim para que o seu aluno consiga concluir ou executar aquela resposta que você quer que ele execute. A ideia aqui é mensurar mesmo o quanto que o aluno progrediu de uma sessão para outra e não avaliar dentro da sua sessão como foi o desempenho dele de modo geral. Por fim, para que usar esse tipo de folha? Então, primeira coisa, para a gente poder trabalhar dentro daquilo que a gente considera prática baseada em evidência. A gente gera evidência dentro da nossa intervenção, usa esse dado para avaliar se o aluno está aprendendo e se a nossa intervenção, a nossa estratégia está sendo efetiva ou não. Se não for o caso, né, o seu aluno não está progredindo, você pode testar outras estratégias e esses dados vão te ajudar a comparar a estratégia anterior com a estratégia nova para ver se com essa mudança que você fez de procedimento, o procedimento foi mais eficiente no objetivo de ensinar uma resposta nova para aquele paciente. Deixa eu mostrar para vocês como preencher essa folha. Então aqui onde está escrito programa, você vai colocar o nome do seu programa. No nosso vídeo a gente vai usar como exemplo um programa chamado Engajar em Atividades Motoras. Aí eu vou identificar o nome do aprendiz, nesse caso vai ser o João. E aqui embaixo eu vou colocar até 3 respostas-alvo que eu posso trabalhar dentro desse programa. Então nesse caso a gente vai colocar segurar a manopla, bater no disco e defender o gol. Tá? Então nesses alvos eu vou usar o contexto do jogo daquele hóquei de mesa, tá? Para poder trabalhar essas 3 habilidades, porque é uma forma de eu conseguir reunir tudo dentro do mesmo contexto. Bom, o que mais a gente tem? A gente tem aqui as informações de como vocês vão fazer os registros, então vocês podem usar esses números que estão aqui para identificar o nível de suporte ou de ajuda que foi necessário, tá? Desde a não resposta, então no caso do seu aluno não responder ou apresentar algum tipo de resistência para responder, a dica total, que é quando você dá um suporte mais intensivo possível para que ele consiga executar aquela resposta que você selecionou. Uma dica parcial, ou seja, qualquer tipo de suporte que você não dá um suporte intensivo e total, mas também não é um suporte mínimo, ele fica intermediário, no meio do caminho. O suporte mínimo, aqui a gente chama de suporte mínimo aqueles incentivos, um gesto, um lembrete, algo que você considera ainda como uma dica, mas que seja mínima, né? Que não interfira tanto na resposta quanto os outros 2 tipos de ajuda que são mais intensivos.
Ou a resposta independente, ou seja, você não deu nenhuma dica, não fez nenhum gesto, não deu nenhum sinal, ele conseguiu realizar a atividade ou a resposta esperada. Aqui eu coloquei algumas instruções para ajudar vocês a perceberem o melhor momento para fazer a sondagem. Pensando então que você só vai ter uma oportunidade para fazer esse registro, o ideal é que você crie condições para que você possa avaliar o desempenho desse aluno com o mínimo de influências negativas possível. Então imagina que você vai fazer uma prova e naquele dia você está numa sala com muito barulho, ou você está com muita dor de cabeça, ou tem muitas coisas acontecendo ao seu redor e você não consegue focar naquilo que você está fazendo. Então, provavelmente o seu desempenho vai ser um pouco pior do que poderia ser se você estivesse dentro de uma sala silenciosa, com as pessoas sem estarem fazendo outras coisas, não ter nenhuma distração ali naquele momento. Antes de você fazer uma sondagem, você precisa garantir algumas coisas. Primeiro, que o seu aluno está apresentando um comportamento estável, adequado, ele não precisa estar no melhor momento do dia, mas que ele não esteja tendo problemas de comportamento, que ele não esteja tentando fugir da sala ou tentando pegar brinquedos em momentos que ele não pode. Então, de preferência que você consiga fazer com que ele ou sente na mesa ou que ele engaje na demanda, na atividade que está ocorrendo, né? Então, se você é um profissional da educação física, que ele esteja seguindo as suas instruções, que ele esteja dentro do espaço de trabalho que você está selecionando ali naquele momento para trabalhar com esse paciente. Outra coisa que você pode fazer é testar o nível de atenção dele. Então, chamar pelo nome, perguntar algumas coisas simples para verificar se ele está te ouvindo e se ele está conseguindo responder coisas que ele já sabe. Isso pode ser um sinal de que ele está atento, de que ele está disposto a engajar na atividade que você está propondo. Outra coisa bem importante é que ele dê sinais claros para que você avalie se ele está motivado para fazer a tarefa. Porque muitas vezes o seu aluno não responde porque ele não tem motivação para responder e não porque ele não sabe responder. Então, verifica se ele ainda está interessado naquele brinquedo ou naquela atividade que você está propondo antes de iniciar a oportunidade de sondagem, né, de sonda, para você garantir essas questões, né, garantir que ele está em um momento adequado, dentro de um contexto propício, para que você avalie o comportamento dele naquela situação. Vamos lá, João, vamos jogar? Ó, segura aqui na manopla. Vamos, ó, assim. Vamos lá? Aê, muito bem. Bom, então na hora de registrar, você precisa saber de duas coisas, né? Qual é a resposta-alvo que você está observando e qual foi o nível de ajuda necessária nessa sondagem que você fez. Então, nesse caso, foi o alvo A, que é segurar a manopla. E ele precisou de uma dica parcial, que é o número 3, tá? Então, aqui a gente vai colocar a data, né? Vamos supor que hoje é dia 10/7. Identifica quem é o profissional, pode colocar só as iniciais para identificar. E aí você vai procurar qual é o alvo que você está registrando. Então, é a sondagem do alvo A. Então, é nessa linha aqui. E aí você vai colocar, então, o número 3. Vamos lá, João, ó, agora a gente vai jogar pra ela, ó. Vamos lá? Ó, bate no disco. Aê, muito bem. Nessa segunda oportunidade, o que ele fez foi a resposta de bater no disco, certo? Então a gente observou essa resposta e ele precisou de um suporte mínimo. O aplicador deu apenas um modelo para ele do que fazer, né? Fez um gesto. Então a gente vai colocar o número 4, tá? Suporte mínimo no alvo B. Vamos lá agora de novo, ó. Defende. Aê, muito bem, João. E nessa terceira oportunidade, o que ele fez foi então defender o gol. Então foi a resposta alvo C, tá? Aqui a gente vai considerar que foi independente, embora o aplicador tenha falado, né, defende, nesse programa a gente não está considerando que essa instrução seja uma dica, tá bom? Então aqui a gente vai colocar o número 5, porque representa a resposta independente. Ó, a gente vai defender agora, tá bom? Ó, defende. Assim, isso, muito bem. Vamos lá então, ó, de novo. Ó, bate aqui. Joga, ó, assim. Não quer? Tá bom. Vamos checar a agenda? Agora imagina que ao longo dos dias a gente vai coletando essa sondagem toda vez que a gente começa a nossa sessão ou
quando a gente identifica uma oportunidade propícia para se fazer essa sondagem de acordo com essas instruções que estão aqui. Tá, então eu vou colocar de forma fictícia alguns dados aqui, só para poder mostrar para vocês depois como preenche essa parte do gráfico. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar então esse recurso que tem aqui embaixo, que é para gerar o gráfico. Então para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai separar 3 cores. Então eu peguei 3 cores diferentes aqui e eu vou escolher uma cor para cada. Então o A vai ser o vermelho, eu vou anotar aqui do lado só para lembrar. O B vai ser o roxo e o C vai ser o verde, tá? E aí o que a gente tem que fazer? Você vai passar para cá, né, as informações que você tem aqui. O alvo A é essa linha toda aqui, e aí você vai ter que procurar qual é o número que está em cada coluna para passar aqui para baixo. Para ficar mais claro, eu vou fazendo aqui para vocês observarem. Então, eu tenho esse daqui, o alvo A, o número 3, na primeira coluna. Então, eu vou procurar onde está a linha 3 e vou pintar aqui o A. Eu vou fazer a mesma coisa para o B. O B está no 4, então eu vou circular aqui na linha número 4. E o 5 está no... Quer dizer, o C está no 5, que eu vou circular então aqui a letra C na linha 5 do meu gráfico. E eu vou fazer isso para todos. Pronto, depois que a gente já pintou todas as bolinhas, faz com bastante cuidado para você não errar, a gente vai só ligar os pontos para poder fazer as linhas do nosso gráfico. Prontinho, então a gente tem aqui o nosso gráfico montado. Eu consigo olhar individualmente cada alvo que foi treinado, eu consigo saber quando eles foram atingidos, de acordo com algum critério que a gente tenha para o programa. Tá? Então, por exemplo, na primeira vez ele até que conseguiu ir bem, mas depois o desempenho caiu e o desempenho foi aumentando gradualmente até a gente ter essa estabilidade aqui no final. E eu consigo até observar se tem algum dos passos, algum dos alvos que é mais difícil, dependendo da variabilidade aqui da resposta que eu tiver no gráfico. E aí só uma dica, né? Algumas vezes as linhas vão ficar paralelas, uma em cima da outra. Então o que eu faço é pintar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo para a gente conseguir identificar onde está a linha do gráfico. Mas fazendo desse jeito a gente consegue então o resultado final. Eu tenho todos os dados, né, eu tenho uma sondagem todos os dias e eu tenho aqui o gráfico que eu posso usar para fazer uma análise, para tomar decisões em cima desses dados.